você está acessando primeiro essa aula, eu recomendo fortemente que você acesse antes a aula sobre ciência, tecnologia e valores, porque ela vai dar base para as coisas que nós vamos falar hoje. Bem, nessa última aula nós falamos sobre ciência, tecnologia e valores. Definimos cada um desses conceitos e ao final deixamos um problema. Será que a ciência e a tecnologia, ela só tem relação com os valores cognitivos de verdade, falsidade, poder explicativo, consistência, ou será que ela tem alguma coisa a ver com os valores sociais, valores políticos, valores religiosos, valores econômicos? Será que esses outros valores sociais, econômicos, políticos, eles influenciam na atividade científica e na produção de tecnologia? Bem, para a gente discutir esse assunto, nós vamos fazer isso em 3 momentos. Em primeiro lugar, a gente vai ver a posição de um grupo de filósofos chamado Círculo de Viena, que defendeu que sim, que a ciência é livre de valores, isto é, que ela não tem nada a ver com os valores sociais e políticos e que esses valores não influenciam na atividade científica. Depois a gente vai ver uma posição contrária, vai dizer que a ciência tem tudo a ver com os valores sociais e políticos, que ela é influenciada sim e, portanto, que ela não é livre desses valores. Esse grupo de filósofos que tem essa segunda posição é chamado de teoria crítica. E aí, na conclusão do vídeo, então, nós vamos avaliar e analisar alguns trechos do texto O Mito do Antropoceno que mostram que, na visão do autor desse texto, ele vai estar defendendo a posição número 2, quer dizer, de que a ciência não é livre de valores e que, portanto, os valores econômicos, valores sociais, valores políticos influenciam, sim, e muito na atividade científica e na produção tecnológica. Bem, o primeiro ponto vai ser a gente pensar então nas ideias do Círculo de Viena, que era um grupo de filósofos que no comecinho do século XX se reuniam em Viena, na Áustria. Depois eles tiveram todos que fugir de Viena, fugir da Áustria por causa que eles eram em sua maioria judeus e tiveram que fugir da perseguição nazista, mas no começo do século XX, esse grupo, que era muito interessado por matemática, física e também por filosofia, eles se reuniam para discutir e chegaram a algumas conclusões. Eu trouxe esse grupo de filósofos para a gente analisar porque eles são muito influenciados pelo empirismo do David Hume, que foi o último autor que nós estudamos. Então vamos dar uma olhadinha em quais eram as suas ideias básicas e o que isso tem a ver com a nossa discussão de ciência, tecnologia e valores. Veja lá. O pessoal do Círculo de Viena, eles escreveram em 1929 um texto chamado A Concepção Científica do Mundo. E nesse texto eles apresentam um critério de significado para ser utilizado na ciência. Quer dizer, os enunciados, ou seja, frases que podem ser verificados experimentalmente, eles possuem significado. E aí a gente pode dizer que esses enunciados pertencem à ciência. Veja, né, essa ênfase nas experimentos, na verificação e como que isso tem tudo a ver com o empirismo que a gente estudou do David Hume, que falava que tudo que a gente conhece vem dos sentidos. Então, como que funciona esse critério? Por exemplo, a frase "a temperatura média da Terra aumentou 1 grau desde o período de industrialização", bem, isso você pode medir, você pode verificar experimentalmente, não tem problema nenhum, basta ter os termômetros, os equipamentos necessários e você consegue fazer essa verificação. Então, é um enunciado científico, é um enunciado que tem significado e que pode fazer parte da ciência. Agora, enunciados que não podem ser verificados experimentalmente não possuem significado e aí eles não geram conhecimento científico. Veja lá no exemplo, o aquecimento global é castigo divino. Ora, tem como você verificar experimentalmente essa afirmação? Esse enunciado não tem, ele vai depender de fé, vai depender de crenças. Então repare que o Círculo de Viena, ele coloca uma linha divisória muito clara. Aquilo que pode ser verificado experimentalmente, que é fato, faz parte da ciência. E tudo isso
pode ser verificado. Agora, aquilo tudo que não pode ser verificado experimentalmente não vai fazer parte da ciência. E é por isso que, para eles, a ciência e a tecnologia não vão estar sendo influenciadas por valores políticos, valores econômicos, valores religiosos e etc. Por quê? Porque as frases que vão falar sobre esses valores religiosos, políticos, econômicos, etc., elas não vão poder ser verificadas experimentalmente. Ora, a gente consegue entender melhor essa ideia se a gente lembra que esse grupo todo de filósofos eram, na verdade, antes de serem filósofos, eram matemáticos, físicos, químicos, então eles tinham essa cabeça bem das ciências naturais ou ciências exatas e acreditavam que todas as ciências deveriam se parecer com essas ciências exatas. Então não podia ter relação nenhuma com questão social, questão política, questão de quaisquer outros valores. Agora, essa posição deles é muito interessante, mas ela tem alguns problemas e é o que a gente vai ver quando a gente analisar a segunda posição, que é a teoria crítica. Antes de analisar a teoria crítica, vamos ver um exemplo retirado lá do texto Antropoceno. Veja lá. No terceiro parágrafo desse texto, a gente lê o seguinte: além disso, a humanidade libera várias substâncias tóxicas no ambiente, além dos gases de clorofluorcarboneto, que não são tóxicos, mas que geraram um buraco na camada de ozônio, na Antártida, e que teriam destruído grande parte da camada, se não tivéssemos criado medidas regulatórias internacionais para acabar com sua produção. Bem, como será que os filósofos do Círculo de Viena analisariam essa afirmação? Eles que têm um critério bem rígido entre o que tem significado, que pode ser verificado experimentalmente, e aquilo que não tem. Bem, para eles interpretariam de maneira bem tranquila, porque está dito ali: a humanidade libera várias substâncias tóxicas no ambiente. É só você fazer um teste, você interpreta ali, você mede, aliás, vê se tem substâncias tóxicas no ar, por exemplo, e depois investiga se foi a origem dessas substâncias a humanidade ou não. Fazendo todos os testes, pronto, o enunciado é científico e não tem problema nenhum. E está certa a análise do Círculo de Viena, não há um problema de a análise estar errada, mas o que a gente vai perceber analisando a teoria crítica é dizer o seguinte: tudo bem, Círculo de Viena, vocês estão certos, mas vocês não estão contando a história toda. A análise de vocês, ela é só uma parte da realidade, mas tem toda uma outra parcela maior da realidade que vocês não estão considerando. Lembra que no vídeo passado nós falamos que a ciência, ela procede por representação e utiliza sistemas e conceitos abstratos, e com isso a gente quis dizer que a ciência representa somente uma parte da realidade, mas não consegue estudar a realidade como um todo. É mais ou menos nessa linha que a teoria crítica vai argumentar. Então, vamos logo analisar melhor a teoria crítica. A teoria crítica é uma tendência teórica na filosofia e também na sociologia que tem como principais autores o Walter Benjamin, o Max Horkheimer, Theodor Adorno e o Jürgen Habermas. Eu coloquei o nome do Habermas ali em caixa alta porque ele é aquele senhorzinho da parte de baixo da foto. E eu acho muito legal que o Habermas ainda está vivo, ele tem 91 anos de idade e para muita gente ele é considerado o maior filósofo do século XX. Eu não vou entrar nesse mérito, eu acho o Habermas muito legal, mas é que tem tanta gente boa atualmente que fica difícil a gente dizer se é o maior ou o melhor, mas enfim, esse não é o assunto do nosso vídeo. O mais interessante é perceber que lá na década de 60, o pessoal da teoria crítica propôs um novo método, um novo modelo de você olhar para a ciência, para a tecnologia e para os valores. Vamos dar uma olhadinha em quais que são as bases desse jeito de olhar que é a teoria crítica. Em um texto chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, escrito pelo Max Horkheimer em 1968, ele define que basicamente existem esses dois jeitos de você olhar para a ciência, para a tecnologia, para os valores, e a gente pode dizer esses dois jeitos de olhar para a sociedade em geral. Uma é a teoria tradicional,
e outro é a teoria crítica. Se você der uma olhadinha ali no nosso esquema, você vai perceber que a teoria tradicional ela é muito parecida com a filosofia do empirismo e a filosofia do Círculo de Viena, que nós acabamos de falar. Então veja, a teoria tradicional ela é parcial, ou seja, ela não leva em conta que os seus conceitos traduzem interesses, valores sociais, objetivos específicos. Ora, o que isso quer dizer? Lembra na frase anterior que a gente estava analisando, que dizia assim, olha, a humanidade libera gases tóxicos no meio ambiente. Você pode verificar, você faz o experimento e não tem problema nenhum com essa afirmação. Mas qual que é o problema que o pessoal da teoria crítica está dizendo? Pera lá, a humanidade libera gases tóxicos? Humanidade, você está falando de quem? Humanidade é todo mundo? Humanidade é só alguns? Humanidade são as indústrias? Humanidade é os Estados Unidos? É a China? Veja, no texto chamado Mito do Antropoceno, você vai ler que as emissões de gases poluentes, elas não são iguais em todas as partes do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais do que em outros países. Na China, também. Em todos os países da África é muito menor do que no Brasil, por exemplo. Ou seja, quando você apaga essas diferenças e fala simplesmente em a humanidade libera gases tóxicos, tudo bem, a afirmação está correta, a afirmação não é falsa, mas percebe que ela é parcial, ela está contando somente uma parte da história e não a história inteira? Pois é isso que a teoria crítica está dizendo. Ela não é contra a investigação científica, os experimentos, você vê lá, fazer os experimentos para verificar as afirmações. Muito pelo contrário, a teoria crítica é super a favor da ciência. O que ela considera que a gente precisa ter atenção é o seguinte, ora, toda vez que a gente está estudando ciência, a gente está estudando uma parte da realidade e a gente precisa ter essa clareza, a gente precisa ter esse senso crítico. Por isso que o nome da teoria é teoria crítica. Ora, o problema da teoria tradicional, o problema daquelas pessoas que fingem que a ciência não tem nada a ver com os valores e com os valores sociais, é que essas pessoas, e aí coloca o Círculo de Viena, coloca os empiristas, coloca o autor do primeiro texto que a gente está estudando, né, que chama O Antropoceno, esse pessoal, ele está fazendo ciência, está estudando uma parcela da realidade, mas aí ele está dizendo que essa parcela da realidade é a realidade inteira. E não é. Tem mais coisa que não foi considerada. Lembra, repito mais uma vez, que nós falamos que a ciência ela estuda uma parte da realidade, somente algumas variáveis, algumas características, porque não dá para estudar tudo de uma vez? Então, esse é o ponto. O que você não pode fazer é selecionar as variáveis e depois dizer, essas são as variáveis e é tudo que existe. Não, não é. Tem mais coisa que existe, mais coisa que ficou de fora. Mas então, como é que vai funcionar essa teoria crítica? Que milagre eles vão fazer? Dá uma olhadinha lá. Bem, a proposta deles é justamente essa. Para fazer os estudos científicos, a gente vai precisar escolher alguns conceitos, não vai poder estudar a realidade toda de uma vez só. Mas, ao escolher esses conceitos, a gente vai ter que deixar claro quais que são os nossos objetivos e fazer essa escolha baseada em valores. Vamos ver como que isso vai funcionar aplicando esse conceito direto lá no texto sobre o Antropoceno. É o próximo slide, vamos ver lá. Aqui nesse slide, que é o último, nós temos 5 parágrafos diferentes. O primeiro parágrafo diz respeito a um trecho do texto O Antropoceno, que é aquele mais curto, o primeiro que vocês leram. Os outros 4 textos dizem respeito ao segundo, ao mito do Antropoceno. Então eu vou comentar cada um deles e vou explicar como que a gente aplica a teoria crítica, essas conclusões que a gente acabou de ver, dentro desse texto, para perceber a relação entre ciência e valores. Então vamos lá. O primeiro trecho diz o seguinte: durante o Holoceno, as atividades humanas gradualmente se tornaram uma força geológica e morfológica significativa, o que foi rapidamente reconhecido por vários cientistas.
Muito bem, aqui ele está enfatizando como o ser humano é capaz de modificar o mundo, modificar a natureza por meio das suas construções e de toda a sua tecnologia que modifica o mundo drasticamente. E no trecho que está grifado é a expressão atividades humanas. Não é falso isso que ele está dizendo, é verdadeiro, está tudo certo. Qual que é o problema? O problema é que não é a história toda, é somente parte da história. E aí vamos aplicar então a teoria crítica. Lembra, a teoria crítica é você trazer à tona aquilo que ficou escondido. Ora, quando você está dizendo atividades humanas, espera aí, dá a impressão que é todo mundo que modificou a natureza, dá a impressão que todos os países estão aí fazendo construções, todas as pessoas. Espera aí, vamos pensar nas comunidades indígenas. Elas modificaram a natureza a tal ponto da gente estar numa outra época e de ter modificado radicalmente o mundo? Não, em sua maioria não, elas não fizeram isso. Então, quando você diz aqui atividades humanas e você generaliza completamente, parece que tem algumas coisas, algumas pessoas, alguns grupos, alguns conceitos que estão ficando de fora dessa generalização. E essa escolha por fazer o conceito dessa maneira, utilizar a expressão atividades humanas dessa maneira, é uma escolha carregada de valores, de uma certa concepção de ser humano, uma certa concepção de sociedade, uma certa concepção até política sobre o mundo. Percebe então como ciência e tecnologia não estão livres dos valores, porque são esses valores que guiam quais conceitos que a gente vai utilizar, qual linguagem que a gente vai utilizar para tratar das mudanças climáticas e de tudo aquilo que envolve ciência. É essa discussão que está presente no texto e que a gente pode utilizar a filosofia para compreender mais profundamente. Bem, vamos dar uma olhadinha para aprofundar essa ideia e para ficar mais fácil o nosso entendimento no segundo texto, então, o mito do antropoceno. O fato, no entanto, é que o discurso climático dominante é inundado de referências à humanidade como tal, à natureza humana, ao empreendimento humano ou à espécie humana, como a grande vilã conduzindo o trem. Mesma coisa, essas expressões grifadas, na verdade, o autor desse segundo texto está fazendo como se fosse a denúncia do primeiro texto. Ele está, na verdade, aplicando a teoria crítica ao primeiro texto. Ele está dizendo, olha, pera lá, humanidade como tal, natureza humana, parece que está todo mundo destruindo a natureza e não está. Não é todo mundo que está, são algumas pessoas, são alguns interesses, são alguns grupos. E quando você utiliza esses conceitos dessa maneira, você está deixando tudo isso de fora. E se você está escolhendo deixar tudo isso de fora, essa é uma escolha baseada em o quê? Valores. Então, gente, não dá. Ciência, tecnologia tem tudo a ver com os valores. Vamos continuar nossa leitura. E dessa forma, humanidade fica sendo um conceito muito abstrato para carregar o peso dessa culpa. Muito bem, aqui o autor está repetindo, reafirmando isso. Não, peraí, não é a humanidade toda culpada pelas mudanças climáticas, pelo antropoceno. Pera lá, você falar humanidade assim em geral, você está generalizando. E aí ele utiliza a palavra muito abstrato. A gente aprendeu o que é abstrair. Quando você tem uma realidade que é complexa, você abstrai algumas características. Então, se for lá naquele exemplo que a gente utilizou na aula passada, de um gás que você vai medir pressão, volume e temperatura, você está abstraindo essas características e não está considerando outras, não está considerando o cheiro do gás, a cor, nem nada disso. Você só quer saber pressão, volume e temperatura. Aqui que você está falando de humanidade, o que você está abstraindo? Você não está considerando se é a humanidade toda, você não está considerando de que país que é essa pessoa ou esses grupos que estão emitindo gases e fazendo as mudanças climáticas, não está considerando se são dos povos tradicionais ou de economias capitalistas, você não está considerando um monte de coisa. E por isso o seu conceito ele fica muito abstrato, você precisa especificar mais para que ele fique mais concreto, senão você está mostrando somente uma fotografia parcial da realidade. Seguindo nossa leitura, apresentar certas relações sociais como se fossem propriedades naturais da espécie não é algo novo.
estratégias clássicas de legitimação ideológica. E aí a gente tem outra palavra importante, outro conceito importante que é ideológica, ideologia. Então vamos lá, para a gente não esquecer mais. Ideologia e ciência são opostos. Por quê? A ciência, ela estuda, como a gente viu, uma parte da realidade, mas ela sabe que é só uma parte da realidade que ela está estudando. A ideologia, ela faz o contrário. Ela pega uma parte da realidade e depois ela olha para essa parte da realidade e diz o seguinte, ó, essa aqui é a realidade toda. E por isso que se torna ideologia, porque a boa ciência, tudo bem, ela vai estudar uma parte da realidade, mas ela vai admitir isso. E aí ela vai pedir ajuda para as outras ciências, ela vai pedir ajuda para a filosofia, ela vai entender que ela precisa de um conhecimento mais amplo. E a ideologia não. Como ela vai estudar uma parte da realidade e vai dizer que aquilo é tudo que existe, vai desprezar todo o resto e vai ter uma figura parcial, ideológica e completamente enviesada, carregada de valores que normalmente não são muito adequados, como a gente leu no nosso texto, O Mito do Antropoceno. E fechando então a nossa leitura, temos outro parágrafo que diz o seguinte: em segundo lugar, quando imperialistas britânicos entraram no norte da Índia daquela mesma época, eles encontraram veios de carvão que, para sua surpresa, já eram conhecidos pelos nativos. De fato, os indianos tinham conhecimento básico de como cavar, queimar e gerar calor a partir do carvão. Ainda assim, eles nem ligavam para o combustível. Ora, lembra que nesse texto, O Mito do Antropoceno, o autor critica alguns argumentos que falam assim, ah não, já é da natureza humana destruir tudo e ter esse espírito predador e não sei o que e acabar com a natureza. E aí você tem um exemplo histórico, concreto, que mostra o seguinte, não, ó, o pessoal lá na Índia, antes dos colonizadores britânicos chegarem, eles tinham carvão, mas eles não estavam nem aí, não estavam queimando, não estavam destruindo a natureza. A mesma coisa se a gente pensar nos povos tradicionais aqui no nosso país. Antes dos colonizadores chegarem, eles viviam em perfeita harmonia com a natureza, não estavam emitindo gases, não estavam acabando com a natureza nem nada do tipo. Então você falar que essa questão de mudança climática e de destruição da natureza é uma coisa da humanidade como um todo, é algo que pode ser visto como até mesmo desonesto, porque é uma figura parcial, algo que não está considerando a realidade como um todo. E como a gente viu com as ferramentas da teoria crítica, com as ferramentas da filosofia, a gente consegue colocar isso à tona. Essas coisas que estão meio que escondidas, a gente aplicando esse olhar crítico da realidade, a gente consegue trazer à tona e assim tem um entendimento mais amplo da realidade. Bem, eu espero que essa conversa toda tenha ficado clara, tenha feito sentido. Eu estou disponível para conversar mais, para tirar dúvidas. A gente tem o nosso debate já agendado ao vivo, então vamos seguir nossos estudos, leiam e releiam os textos de vocês, porque eles são muito interessantes e a gente continua a conversar.